O alarme de incêndio está soando, agudo e implacável, mas o som só enfurece ainda mais os 6 monstros. A planta pode sentir eles se aproximando, batendo no corredor como animais selvagens. Carrinhos de emergência abandonados voam, cadeiras de rodas vazias tombam, e qualquer coisa em seu caminho é esmagada sem hesitação. Eles são movidos apenas por um instinto bruto e feroz que emana debaixo daquela massa de carne tumoral. Custa crer que um dia foram humanos. A planta bate contra portas duplas, mas elas não se abrem. Algo pesado do outro lado se recusa a ceder. Camas de hospital vazias e máquinas de eletrocardiograma desconectadas formam uma barricada. Um suporte para soro está preso entre as maçanetas da porta. Desesperadamente, a planta bate na porta, esmurrando a superfície até começar a doer. Do outro lado, ele vê médicos, enfermeiros e pacientes assustados através da janela, encolhidos longe da porta. Ele grita, insistindo que não é uma daquelas coisas. Ele não foi infectado. Desesperadamente, mostra a pele limpa das mãos e braços, esperando que isso seja o bastante para convencê-los. Seu pedido de entrada parece funcionar, pois um dos auxiliares começa a mover partes da barricada para permitir sua entrada. Justo quando as portas começam a abrir levemente, uma das criaturas surge correndo pela esquina, no final do corredor atrás da planta. Ele grita para o auxiliar que está removendo os obstáculos do outro lado, empurrando as portas, embora a pilha de camas e o suporte de soro impeçam que elas se abram. Desesperada, a planta se força pela pequena brecha entre as portas, mesmo com a dor de senti-las esmagando suas costelas. Com outro grito e um estalo nauseante, ele consegue passar, justo quando o monstro se choca contra as portas duplas, fazendo-as ceder. O auxiliar de enfermagem e os outros na sala rapidamente recolocam a barricada. O braço da criatura impede que as 2 portas se fechem. Em um canto próximo, a planta está se acovardando, dobrada de dor, chorando lágrimas de horror. Com cuidado, a planta ergue a manga do jaleco de laboratório furtado que está usando. Em seu braço estão lesões, marcas que ele se lembra de ver nos pacientes que infectou, incluindo o que está tentando invadir. O mandato da corporação é simples: infiltrar-se no hospital como médico e administrar as amostras fornecidas aos pacientes em diferentes alas. Trate o lugar como seu próprio laboratório privado, eles dizem ao seu infiltrado. Movimente-se aleatoriamente para não chamar atenção e monitore atentamente os dados. Eles não explicaram exatamente o que esperam deste teste, mas o motivo de manterem isso tão secreto é claro. Esses pacientes estão sendo usados como cobaias para algo grande. Quanto ao que, a planta não sabe. Ele não está sendo pago para fazer perguntas, apenas para produzir resultados. Após mais de 1 mês trabalhando no hospital, com sua nova identidade, a primeira entrega hermeticamente selada da corporação chega. Ele leva a amostra para o trabalho, seleciona um paciente aleatoriamente e administra a substância enquanto o paciente dorme. O sarampo é uma doença desagradável, mas felizmente o paciente já estava vacinado. O processo continua por meses. Ficar doente no hospital é comum. A planta trabalha sem ser detectada. Então, um dia, a corporação envia algo que eles fazem questão de destacar que é de extrema importância. Eles não explicam mais, referindo-se a essa amostra misteriosa apenas como amostra BEA. A planta recebe instruções distintas das demais. Exponha o maior número possível de pacientes à amostra BEA, preferencialmente aqueles próximos entre si. Escorregando de volta para o hospital, durante a troca de turno, quando a equipe do dia está saindo e a equipe da noite ainda está se acomodando, a planta se move rapidamente e silenciosamente ele se dirige para uma ala tranquila, uma que não será verificada por um tempo, 6 pacientes dormindo, 6 cobaias, 6 monstros. Após o fim da quarentena, imunologistas da Fundação SCP
e outros especialistas em infecções anômalas examinaram as amostras e determinaram a causa do surto, resultando na descoberta do SCP-253. A análise detalhada das amostras de células trouxe resultados escassos, com muitas delas sendo células humanas expostas a doenças comuns tratáveis ou curáveis. Entre as evidências requisitadas pelos Centros de Controle de Doenças da Corporação Farmacêutica redigida, estava uma amostra que os analistas da Fundação consideraram ser. Sob microscopia, a amostra assemelhava-se a um aglomerado de células indiferenciadas da pele humana. Neste contexto, o termo indiferenciado é usado para se referir a quaisquer células ou tecidos que não possuem estruturas ou funções especializadas ou maduras. Ao comparar com outras células indiferenciadas, os pesquisadores da Fundação perceberam que o aglomerado de células encontrado compartilhava características fisiológicas com a maioria dos tipos de câncer. Em termos de câncer, células indiferenciadas podem crescer e se espalhar rapidamente. Com a amostra identificada e suspeita de ser anômala, a Fundação SCP ordenou imediatamente procedimentos rigorosos de contenção e teste. Todos os experimentos deveriam ser conduzidos em ambientes esterilizados, com níveis de patógenos e contaminantes estritamente monitorados para prevenir contaminação cruzada ou risco de surto secundário. Os testes iniciais envolveram a extração de células do SCP-253, colocando-as sob condições controladas para incentivar o crescimento celular e observar desenvolvimentos anormais. Biólogos anômalos cultivaram estruturas celulares SCP-253, mantendo amostras isoladas de tecidos vivos para observar seu comportamento. Eles já conheciam o SCP-253, o que buscavam estabelecer era se ele agiria como um câncer, crescendo e se dividindo incontrolavelmente, atacando células saudáveis e interferindo nos sinais corporais que regulam seu crescimento. Equipes de pesquisa da Fundação confirmaram um padrão preocupante ao colocar células do SCP-253 em ambientes controlados de cultura celular. As células se comportaram de maneira notável como tecido cancerígeno agressivo. Se as células recebessem uma fonte adequada e regular de nutrição, elas continuariam a crescer até se dividirem e multiplicarem. Parecia, pela taxa de mitose ocorrendo, que essas células anômalas poderiam potencialmente crescer indefinidamente se tivessem acesso constante à nutrição, como se fossem encontradas em tecido humano vivo. Um bloqueio emergencial foi ativado no local da Fundação redigido após as primeiras semanas de testes. Um funcionário desconhecido acessou os laboratórios, onde as culturas de células SCP-253 estavam sendo examinadas. Permanece incerto o motivo pelo qual este pesquisador entrou à força em uma área de ambiente controlado e restrito sem tomar as medidas de segurança adequadas. Qualquer comunicação que eles possam ter recebido antes da tentativa foi perdida, pois o disco rígido de seu computador pessoal foi encontrado dissolvido por ácido, junto com o cartão, módulo de identificação do assinante de seu celular. Uma investigação posterior do Escritório de Assuntos Internos da Fundação SCP concluiu que este indivíduo Sully pode ter aceitado suborno da Corporação Farmacêutica Redacted ou outro grupo anômalo para recuperar amostras do SCP-253 e entregá-las a este benfeitor desconhecido. A tentativa de roubo de material anômalo perigoso e o subsequente bloqueio levaram à descoberta das principais propriedades anômalas do SCP-253. As equipes de biologia da Fundação responsáveis pelos testes de cultura celular ficaram presas na ala de testes bioquímicos do site Redacted devido ao protocolo da Fundação que exigia uma quarentena mínima de 72 horas para evitar a disseminação de patógenos anômalos. Os pesquisadores usaram esse tempo para investigar o ocorrido,
com o suposto ladrão do SCP-253. Eles logo aprenderam, apenas observando os testes, que o SCP-253 era contagioso. Apesar do comportamento celular canceroso, a anomalia era transmissível entre humanos e algumas espécies animais selecionadas. Isso foi observado quando alguns ratos de laboratório foram libertados de seu recinto e entraram em contato próximo com os restos do membro não identificado do pessoal infectado com o SCP-253. Os pesquisadores observaram que o SCP-253 não parecia funcionar como um patógeno aéreo, mas todo o pessoal ainda era obrigado a usar trajes de proteção e respiradores durante a quarentena. O SCP-253 se espalhou por contato físico direto, em vez de inalação. Exames revelaram que, ao tocar nas neoplasias superficiais, tumores, de um indivíduo infectado, um não infectado também era afetado pela condição. Isso levou alguns dos pesquisadores a se referirem ao fenômeno como a praga do câncer. O primeiro sintoma de uma infecção SCP-253 ocorre nas primeiras horas após o contato. Isso se manifestará como lesões na pele, que surgem em grupos de 3 a 5 localizadas no ponto de infecção. Em humanos, essas lesões geralmente têm cerca de 2 centímetros de diâmetro, equivalente ao tamanho de uma moeda de 10 centavos. Em 12 horas, após o surgimento das primeiras lesões, a infecção provocará tumores no cérebro do indivíduo infectado. Exames de ressonância magnética, realizados em sujeitos de teste posteriores, confirmaram a presença de neoplasias em todas as pessoas expostas ao SCP-253. No entanto, não há sintomas neurológicos acompanhando esses crescimentos. As dores de cabeça, convulsões, náusea, vômito persistente, sonolência, dificuldade de visão ou fala, problemas de memória ou mudanças de personalidade, comumente associados a neoplasias cerebrais, estão ausentes nos infectados pelo SCP-253 nesta fase. Isso dificulta a detecção precoce, sem ressonância magnética. A condição piora nas próximas 24 a 48 horas. Os testes na Fundação SCP com o SCP-253 após o bloqueio revelaram mais sobre o que aconteceu com o corpo do ladrão não identificado infectado. As lesões de pele presentes na pele de um sujeito infectado começam a não apenas aumentar rapidamente em tamanho, mas também em número, surgindo e crescendo por todo o corpo. Essas lesões podem causar um inchaço substancial no tecido circundante, e muitos sujeitos entrevistados em várias etapas de suas infecções relataram dor severa devido a isso. A Fundação conseguiu determinar que, deixando essa dor sem tratamento, um sujeito se tornará fisicamente debilitado, a ponto de não conseguir mais se mover. Aproximadamente 48 horas após a infecção por SCP-253, os pacientes afetados pela praga do câncer começam a apresentar sintomas neurológicos atribuídos ao aumento de neoplasias. Os sintomas se manifestarão em todo o sistema linfático, responsável por manter o equilíbrio dos fluidos corporais e defender contra infecções, incluindo gânglios linfáticos, tecidos e vasos linfáticos. Os sintomas neurológicos exibidos por cada infectado com SCP-253 variaram de caso para caso. Especialistas da Fundação em Neurologia Anômala examinaram varreduras de todos os casos conhecidos de infecção SCP-253 e determinaram que os sintomas provavelmente são ditados pela área do cérebro contaminada pelas células da praga de câncer invasiva. Os sujeitos com maior nível de tumores no hipocampo e outras estruturas do lobo temporal eram mais propensos a ter prejuízo de memória. Enquanto isso, aqueles com a amígdala, a área cerebral do processamento emocional, mais afetada, mostraram respostas emocionais alteradas,
especialmente quando informados sobre a infecção. Um membro da classe D, com câncer na amígdala, teve um colapso psicológico ao saber que a fundação o infectou com uma forma contagiosa da doença. Eles começaram a rir histericamente, a tal ponto que induziu vômito e danos permanentes nas cordas vocais. Outros indivíduos relataram dificuldade de concentração ou apresentaram fala desorganizada devido ao impacto neurológico do SCP-253. Alguns sujeitos humanos de teste tiveram alucinações, enquanto outros experimentaram euforia, megalomania, sociopatia ou catatonia completa, conforme os neoplasmas se acumularam no sistema linfático e cérebro. De 47 a 49 horas após a infecção inicial, os pacientes não sentirão mais nenhuma dor relacionada aos sintomas, incluindo dores induzidas por lesões ou dores neurológicas, como dores de cabeça. Durante testes em humanos, a Fundação selecionou aleatoriamente membros da classe D para tratamento, visando mitigar os efeitos dos neoplasmas de rápida formação. Radioterapia e quimioterapia foram tentadas, sendo que a última demonstrou matar algumas das células anômalas do SCP-253. Contudo, os efeitos foram mínimos. Segundo biólogos da Fundação, uma mistura de alta dose de mitoxantrona, irinotecana e decarbazina pode tratar o SCP-253 logo após a exposição, mas é incapaz de combater efetivamente a praga do câncer uma vez estabelecida no corpo humano. Ainda não se sabe se há um prazo ideal para iniciar a quimioterapia após infecção por SCP-253. Estimativas afirmam que, se isso não ocorrer nos primeiros minutos de contato com outro sujeito infectado, as chances de salvar um paciente são baixas. Em 5 dias, os sintomas de uma infecção por SCP-253 irão piorar novamente. Se a massa de células cancerígenas anômalas atingir cerca de 1.408 kUI, elas irão sobrecarregar o hospedeiro infectado. A morte do sujeito humano ocorre neste ponto, e se a praga do câncer não for transferida para um novo hospedeiro, as células continuarão a crescer e se espalhar rapidamente após a morte. Essas células se tornarão altamente agressivas, consumindo qualquer biomassa utilizável restante do cadáver de seu hospedeiro. Se não obtiverem recursos suficientes, as células SCP-253 começarão a morrer, a menos que sejam contraídas por outro hospedeiro vivo. Contudo, as equipes de pesquisa presas no bloqueio observaram um efeito anômalo adicional da praga. O corpo do suposto ladrão, mantido no laboratório de testes, teria morrido logo após ser infectado, antes da descoberta da infecção e início do bloqueio. Durante a quarentena obrigatória da Fundação, a massa de células cancerígenas dentro do cadáver e os ratos de laboratório infectados próximos continuaram a se acumular mesmo após a morte do indivíduo. Após um certo limiar, os pesquisadores observaram um fenômeno estranho no hospedeiro morto. Começou a se mover. Fenômenos eletromagnéticos parecem ocorrer quando um limiar de massa é cruzado, e embora o mecanismo exato dessa manipulação não seja totalmente compreendido, parece emanar dos próprios sujeitos infectados. Durante o bloqueio do local, as equipes de pesquisa presas com o cadáver infectado e os roedores carregando o SCP-253 começaram a entrar em pânico. Emanações eletromagnéticas nos infectados pareciam facilitar a comunicação compartilhada entre vários hospedeiros da praga. Controlando seus neoplasmas, o cadáver e os ratos infectados no laboratório começaram a se mover e agir como uma única entidade em múltiplos corpos. De forma trágica, as equipes de pesquisa biológica da Fundação tentaram escapar da ala de testes bioquímicos, mas não obtiveram sucesso devido ao bloqueio obrigatório em vigor. Enquanto suplicavam a liderança da Fundação via rádio para suspender o bloqueio, a entidade infectada se libertou do laboratório. A criatura foi avistada por câmeras de segurança.
A análise de seu comportamento concluiu que sua inteligência é baseada em um gestalt do tecido cerebral restante dentro dos hospedeiros SCP-253. Neste caso, havia pouco restante do cérebro do sujeito humano, complementado pelos ratos infectados que agora faziam parte da mesma entidade. Era altamente reativo e de natureza animal, reagindo defensivamente quando membros da equipe presos tentaram lutar contra a criatura. Desde então, hipotetizou-se que uma entidade infectada poderia possuir um intelecto quase humano se suficientes hospedeiros SCP-253 fossem combinados usando este método. A pesquisa sobre a descoberta do SCP-253 sugere que os incidentes mais perturbadores no Hospital Redigido foram resultado de manifestações como esta. A pesquisa para testar o limiar exato de biomassa que causa essas manifestações em humanos foi negada pelo Comitê de Ética da Fundação. Contudo, ainda está pendente a decisão sobre a possibilidade de testar a biomassa em amostras controladas de cultura de células. Até que a Fundação seja capaz de bloquear a manipulação eletromagnética que cria uma dessas entidades de infecção em estágio avançado, no entanto, a manifestação de qualquer criatura conjunta SCP-253 deve ser evitada a todo custo. Amostras das células anômalas SCP-253 devem ser manuseadas com extremo cuidado. A Fundação SCP espera a disponibilização de tratamentos mais eficazes contra o câncer ao público, pois o uso comum permitirá combater futuras infecções da doença. Experimentos usando SCP-427 para contrariar o SCP-253 foram aprovados. SCP-427 é um medalhão anômalo que regenera todos os tipos de danos corporais, cura infecções e melhora a eficiência dos sistemas corporais do usuário. Porém, o uso contínuo do SCP-427 transforma o usuário em uma grande e violenta massa de carne. Os testes iniciais revelaram que, embora o SCP-427 seja eficaz no tratamento de outros cânceres, ele acelerou o crescimento de tumores em infectados pelo SCP-253 ao invés de reduzi-los. Todos os sujeitos foram eliminados antes de chegarem ao limiar crítico que manifestaria uma criatura. Os pedidos para permitir mais pacientes humanos ainda estão pendentes. Atualmente, o SCP-253 representa uma ameaça clara e constante à vida humana. A Fundação implementou protocolos de biossegurança de nível 4 para manter a segurança da humanidade e prevenir um possível surto em massa da praga do câncer. Toda pesquisa com amostras do SCP-253 deve ser realizada no local Redigido, uma das instalações mais isoladas da Fundação. Protocolos de incineração e irradiação podem ser implementados rapidamente aqui, e o local não possui uma biosfera diversificada o bastante para contaminações se espalharem com facilidade. Se ocorrer qualquer um desses eventos, os protocolos de esterilização serão implementados. Se houver um apagão de comunicações no local por mais de 48 H consecutivas, interrupção nos sistemas de energia por mais de 1 minuto. Durante experimentos com SCP-253, aumento anormal nas temperaturas superior a 11 graus Fahrenheit ou aumento nos níveis de umidade para 90%, o local será esterilizado. Isso também ocorrerá se forem detectados fenômenos eletromagnéticos incomuns durante os testes com SCP-253. No final de qualquer teste, os sujeitos expostos ao SCP-253 devem ser descartados e seus restos estão sujeitos aos protocolos de esterilização. Pesquisadores que deixarem o local devem passar por 2 semanas de quimioterapia obrigatória em caso de infecção, seguida por 15 dias de quarentena. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior agora. Assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob
como SCP-420 condição agressiva de pele.